Oi, gente, temos novidades no caso da ex do Pazuello, que pode ser que faça um depoimento na CPI. Ela disse, por exemplo, que na crise de oxigênio de Manaus, ele, o Pazuello, teria dito que por ele só comprava saco preto, mostrando um grau de insensibilidade muito grande. Mas é claro que uma fala como essa, muita gente pode dizer que ela está dizendo isso apenas porque ela abomina o Pazuello agora, né? Uma raiva de ex e tal. E é o tipo de coisa que eu não sei o quão útil isso daí vai ser. Mas essa entrevista que ela deu e informações que ela deu de forma exclusiva para a revista Fórum, e é por isso que a revista Fórum começa a reportagem com exclusivo, porque ela falou diretamente com a revista Fórum, tem algumas coisas que eu quero comentar, especialmente o comentário dela no final, que vocês vão ver que eu tenho assim uma divergência e tem uma certa importância a gente falar sobre isso, né? Algumas informações importantes é que ela nega que tenha procurado a CPI e afirma, enfim, que o ex-ministro é gordo, misógino e abusivo. E o gordo, cuidado com gordofobia, não é? Eu vou até falar sobre isso em breve em um vídeo. Vocês já devem ter percebido, né? Eu perdi são 24 a 25 quilos, né? Mas isso não significa que gordofobia deixou de ser um problema, na minha opinião. Continua sendo um problema muito sério. E eu tenho informações extras de como gordofobia é uma grande estupidez, que eu vou detalhar em vídeos no futuro. Né? Em breve, não vai demorar muito não. A dentista Andréa Barbosa, nesse domingo, né, teve um dia muito pesado, porque a coluna do jornalista Lauro Jardim publicou que ela havia procurado a CPI da Covid para prestar depoimento. Após a notícia, ela afirma ter recebido muitas ameaças e mensagens. No entanto, ela nega que tenha entrado em contato com a comissão. Pelo contrário, diz que foi procurada por uma assessora. Não quero minha vida exposta, não vou depor, primeiro porque estou fragilizada, segundo porque criaram um factoide de mim, da mulher vingativa e traída. Olha, é óbvio que uma ex. E aí, um primeiro comentário assim. Pode ser que não seja isso, pode ser que ela tenha informações relevantes a trazer à comissão. Eu não estou aqui afirmando nem de um lado nem de outro. Mas é claro que quando uma ex de um ministro que ficou conhecido começa a se cogitar que ela vai vir falar para a comissão, a, essa hipótese vai ser sempre levantada. Pode ser fruto de uma sociedade machista levantar essa hipótese, mas é inegável que, a não ser que ela traga evidências ou coisas que ninguém sabia, isso vai ficar. Ou senão a pessoa pode simplesmente dizer, eu acho melhor não ir porque não tenho nada de muito relevante a acrescentar. E aí, é claro que isso tornaria as acusações absurdas, né? Mas se a pessoa vai, se pressupõe que tem alguma informação, né? Ela tinha um relacionamento com o Pazuello há 16 anos e tem uma filha de 13, mas desde agosto do ano passado está separado do general. Naquele mês, ela conta que recebeu print de uma suposta jornalista, com fotos que diziam que ele estava traindo com a primeira-tenente Laura Triba App, que é médica e foi nomeada para o cargo de assessora da Secretaria Executiva por Pazuello no ano passado. Segundo André, na época ela se revoltou e postou tudo nas redes sociais, né? Ele levava ela de Manaus, tenente do Exército, e deu um cargo. É infectologista que acompanhava ele em todas as reuniões e, segundo os prints da jornalista, primeiro se colocou como fake, tinha uma relação que primeiro se colocou como fake, tinha uma relação com ele. Confirma que ela é namorada dele e, além de receber pelo Exército, recebe pelo cargo no Ministério, ou seja, acumulou uma grana aí. E vai para todas as reuniões reverberando cloroquina e vermectina. Laura divulgou mais o tratamento sem eficácia do que a própria médica Mayra Pinheiro, conhecida como Capitã Cloroquina. E aí a Andréa comentou, tenho pena dessa moça que quer alavancar a carreira dela com um velho, gordo, misógino e abusivo. Coitada. Aí é que tá. Esse tipo de comentário, mesmo que a gente não queira, favorece aquela narrativa que estão tentando construir sobre ela. Tem que se tomar certos cuidados com isso, né? Aí mostra uma certa raiva, um ressentimento, né? Que pode até ser compreensível, porque, pelo que parece, ela sempre foi uma pessoa de esquerda
e ela e o Pazuello aparentemente não conversavam muito de política. E quando o Pazuello foi alçado para participar do governo Bolsonaro, começou a apoiar o Bolsonaro, a relação entre os dois foi pro vinagre, né? Segundo André, após receber as fotos, ela foi questionar o Pazuello e ouviu dois ministros que as pessoas iriam rir dela e foi chamada de comunista e louca, né? André conta que sempre foi uma pessoa de esquerda. Sou eleitora do Rio de Janeiro há 23 anos, sempre fui à esquerda, sempre votei no Freixo, conheci Marielle, tenho placa dela em casa e tal. De acordo com ela, Pazuello sempre fez pouco caso, brincava que ela levaria para a Venezuela, mas num tom assim de... Não era uma coisa que criava tensão, né? Até o Bolsonaro. Aí quando teve o Bolsonaro, ela disse que ele me respeitava até 2018. Daí comecei a ver o Eduardo muito arredio. Quando o Bolsonaro se elegeu, ele ficou extremamente reativo, não podia mais falar nada do Bolsonaro dentro de casa. A relação, como eu disse, foi pro vinagre, né? Ele sempre soube de todo o meu posicionamento, porque eu nunca escondi meu posicionamento político. Eu tinha uma vida normal, reservada, e de repente o cara se torna ministro. Desde sempre fui hostilizada naquele meio por ser de esquerda, por todo mundo, mas nunca deixei meus posicionamentos serem invalidados e silenciados. Uma pessoa de esquerda, numa família e num grupo de pessoas de direita, provavelmente sofria bastante, ainda mais no clima de polarização que o Brasil viveu naquela época e vive até os dias de hoje, né? Sobre o post das redes sociais, onde ela disse que sofreu abusos, a Andrea conta que eram abusos morais e de palavras. Os abusos que eu me refiro são abusos verbais, psicológicos, morais, ou seja, ela está insinuando que ninguém bateu nela, né? André ainda falou sobre ameaças que a filha, isso eu já falei, né? E ela expôs isso aqui nas redes sociais, né? Aí que tá, ela sabe demais. É isso que ela está dizendo, né? André acredita que a CPI a procurou por conta dos prints de agosto do ano passado envolvendo Laura App. E porque numa das postagens ela disse que sabia demais. Bem, o que é que ela sabe, ela vai ter que explicar, né? Ela conta que ouviu coisas bárbaras na crise do oxigênio em Manaus, para onde ela se mudou no meio de maio do ano passado por causa do ex-marido, que em seguida foi assumir o ministério em Brasília. Entre as frases, ele teria dito, eu não vou repetir, o negócio do saco preto, né? Minhas questões são pessoais, mas também coletivas. Viu desse caso com que ele tratou as pessoas. Disse a favor da ciência e tal. Sobre a fala de Omar Aziz, presidente da CPI, que não estavam atrás de informações da vida particular de ninguém, André responde: não vou expor numa CPI para um bando de homens misóginos. O Randolfo Rodrigues não me parece um homem misógino, André. E é uma das pessoas coordenando a CPI. Mas vamos lá. Que vão querer me fritar porque sabem que sou de esquerda. Homem nenhum vai ter empatia. O foco é me desqualificar. Homem nenhum? Você não disse que votou no Freixo? Freixo não é deputado, tudo bem, ele não está no Senado. Mas existem senadores progressistas que defendem as causas da mulher. Acho que homem nenhum tem um certo exagero aí. E eu vejo uma certa dose de exagero nesse tipo, queria comentar um pouco isso, nesse tipo de discurso, que assim, todos os homens são misóginos, todos os homens são machistas. O machismo é estrutural. Pode até se dizer que o machismo influencia a perspectiva de todos os homens dentro de uma sociedade extremamente machista como a brasileira. Eu até aceito comentários desse tipo. Mas dizer que homem nenhum vai ter empatia, o foco vai ser desqualificar, né? Ela também se colocou agora em disposição para depor em sigilo. Bem, esse tipo de comentário não ajuda ela. E eu acho que é um tipo de pensamento problemático. Existem muitos homens misóginos no Senado? Existem. Existem muitos homens misóginos e homens machistas na sociedade brasileira? Existem. O machismo é estrutural? Sem dúvidas. Mas você falar que nenhum homem vai ter empatia, que nenhum homem... E é até contraditório, porque se ela disse que votou no Freixo é porque ela acha que o Freixo é diferente. Então, eu acho que as pessoas devem ter um certo dose de cuidado com esse tipo de fala, porque isso passa uma espécie de caricatura de mulheres que abraçam o feminismo, né? Como se mulher feminista fosse mulher que não gosta de homem e tal, que não é verdade.
As mulheres que são feministas, assim como os homens que defendem as causas das mulheres, são pessoas que entendem que mulheres merecem direitos iguais, que o machismo histórico ao qual as mulheres foram submetidas, que no passado a mulher não podia herdar, mulher até hoje não tem salários iguais, que o fato de que mulheres são subrepresentadas na política, subrepresentadas em cargos de poder. Quer dizer, todas essas questões, que são questões absolutamente verdadeiras e necessárias de serem combatidas, acabam sendo enfraquecidas quando se adota um discurso desse tipo. Sobre o depoimento dela, tudo que eu tenho a dizer é o seguinte: se for uma fala da coisa do saco preto, pega mal pro Pazuello, mas ele pode rebater que não disse isso. E provavelmente ela não tem uma gravação dele dizendo isso. Se ela tiver uma gravação dele dizendo isso, aí sim, mostra insensibilidade e tal. Significa que eu não estou querendo acreditar nela? Não, mas significa que quando você tem um caso desse, que uma pessoa disse uma coisa e outra pessoa disse outra coisa, aí o público vai fazer seu próprio julgamento. Eu até acho que é possível que ele tenha mostrado esse grau de insensibilidade. Não duvido desse tipo de coisa de bolsonarista, mas o grau de repercussão disso do ponto de vista objetivo é baixo. Você precisa dizer alguma coisa do tipo... Vou dar um exemplo. Eu ouvi ele falando que o interesse era comprar a vacina da Covaxin, porque a vacina da Covaxin era que era importante e era melhor atrasar as outras vacinas. Essa é uma declaração que, se você tiver gravada, seria uma bomba. Seria explosiva. Podia até acabar com o governo. Não estou dizendo que essa fala exista, só para deixar claro. Estou especulando aqui para dar um exemplo do que é que seria uma prova altamente explosiva. Ou algo do tipo, em relação a Manaus, para pegar o exemplo de Manaus. Temos que ver se com a imunidade de rebanho, Manaus não consegue voltar mais cedo ao funcionamento normal, então vamos deixar a contaminação rolar lá para ver se volta mais cedo. Se o Pazuello tivesse dito uma coisa assim, ela tivesse isso gravado, sim, isso seria absolutamente devastador, embora as provas relativas à imunidade de rebanho nesses termos em Manaus como laboratório já sejam significativas, mas claro que uma prova mais decisiva como essa seria ainda mais devastadora, né? Eu não quero aqui afirmar, mas vamos aguardar para ver o que é que ela vai dizer em sigilo e o que é que vai ser exposto depois, e provas que podem ou não ser coletadas, né? É um depoimento que a gente vai estar acompanhando junto com outros depoimentos muito importantes na CPI da Covid, que a gente vai estar acompanhando. Na verdade, o grau de importância vai ser determinado pelas provas, se elas forem apresentadas, sim ou não. A gente não pode, de forma antecipada, determinar o grau de importância. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe vira membro ou apoiador e vem participar do nosso grupo de WhatsApp. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente.